Está entrando no ar o programa T-Move, temas emergentes em movimento. O que te move? Olá, está começando mais um programa T-Move em sua 4ª temporada. Este programa é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, a CTE, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação, em parceria com as rádios da Universidade, 800 AM e 107.9 FM. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa. Na técnica, conto com Jonathan Ferreira e José Luiz Mota Pinto. Hoje não estou sozinha na condução deste programa. Além do nosso convidado super especial, estou aqui com o professor Valdo Barcelos, que é professor titular e escritor. Professor titular aqui na UFSM. Professor Valdo Barcelos, seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado. Bom, o nosso convidado é o professor, advogado Éden Alexandre Silva, que possui graduação em Direito pela Faculdade de Direito de Santa Maria, a FADISMA, especialista em Direito de Família e Mediação de Conflitos pela Faculdade Palotina de Santa Maria, mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria, doutorando em Educação, também aqui na UFSM, professor de Ensino Superior e da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos, ESFAS, ex-membro do Conselho Superior da Faculdade de Direito de Santa Maria, a FADISMA. Foi professor do curso preparatório para concurso, Tenente Elis. Atualmente é professor no curso Caxias. É primeiro tenente da reserva da Brigada Militar aqui do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de Direito Militar, Institucional, Administrativo e Direito de Família e Mediação de Conflitos, técnica de oratória e ensino. Ex-membro da Comissão Permanente de Avaliação da FADISMA, ex-membro do GCAP, foi membro colaborador da CEMA-PR OAB Santa Maria até março de 2019. Autor, escritor e organizador de obras literárias. Membro do Conselho Editorial do Grupo Labirintos, editora virtual. Diretor do Grupo Labirintos, editora virtual. Também é palestrante e consultor. Éden, seja muito bem-vindo. Bom dia, professora Maria Aparecida, professor Valdo, a todos que nos ouvem. É uma honra, é uma alegria estar aqui nesse programa, nesse momento, e podendo participar e trazer um pouco da experiência de vida, da experiência profissional também, né? Como bacharel em Direito, né? Que sou ainda não advogado, mas sim bacharel em Direito e assessor jurídico de um escritório de advocacia aqui de Santa Maria, onde também trabalhamos com a mediação de conflitos. Nossa, que legal! Professor Éden, nós temos uma pergunta que ninguém escapa. E ela é uma pergunta assim, ó, catártica, para te pensar assim, ó. O que te move? Realmente a pergunta é complexa, mas a resposta, no meu caso, eu acho que é simples. A vida. A vida. A vida, viver da melhor maneira possível, fazendo o que é possível, né? Cuidando
da minha vida e, por consequência, isso vai refletir no meio em que se vive, né? No meio em que se está presente de uma forma positiva. Então, essa é o que move especialmente, né? A vida, tudo que me cerca, né? É dentro desse contexto. Então, Éden, seja bem-vindo também. E tu tem uma vida acadêmica, né? E na vida acadêmica, universitária, a gente tem uma coisa que se chama um tal de currículo Lattes, né? Que para alguns é um assombro. Mas é o lugar onde a gente coloca assim toda a nossa trajetória acadêmica, né? O que a gente faz como um acadêmico, né? Que é um pouco, né? Tá no resumo que a apresentadora Maria Aparecida trouxe aqui para nós. Mas a gente não se resume a isso, com certeza, né? E tu falou, né, quando tu respondeu, né, a primeira questão, o que te move, que é a vida, né? Mas então, né, para além desse currículo acadêmico que está na plataforma lá, e é público, né? Qualquer um pode acessar. Quem é, né, o Éden Alexandre? Como tu te definiria, né? Porque tu também, tu é pai, né? Tem uma companheira, né? A dona Mara, né? Isso. Que acho, inclusive, que já esteve aqui nesse programa, né, Maria Aparecida? Já um programa maravilhoso sobre as terapias integrativas. Então, quem é esse Éden, né? Que é pai, que é companheiro da Mara e que é um cidadão brasileiro? Bom, esse cidadão brasileiro, né, é uma pessoa simples, e vem de uma família simples, mas grandiosa. É sempre pautada no diálogo, a maioria das vezes, né? E isso foi algo que eu trouxe, sempre trago comigo, embora às vezes, né, o diálogo ele pode ficar um pouco mais quieto, mas de forma positiva. Filho de uma professora da rede municipal de Santa Maria e da rede estadual, também foi da rede particular. E isso marcou talvez o que eu esteja presente hoje. A minha busca acadêmica, estrutural, dentro da educação. É o meu pai, que hoje ainda está presente, né? Era um marceneiro, com 60 anos de profissão, onde eu sempre busquei aprender a profissão dele, e ele dizia, não. Eu digo, mas me ensina? Ele dizia, não, vai estudar. Sempre esse incentivo, né, de ambos, né? Ela, naturalmente, por ser professora, e ele, porque, no entendimento dele, eu tinha que estudar para avançar, para evoluir. E isso desde a primeira infância, sempre foi. E aí, no momento que eu fui alfabetizado, eu comecei a ler. Eu posso dizer que eu li a Bíblia 2 vezes. Nossa! Por quê? Porque era o livro mais disponível. No início, uma formação católica e tal, na época. Então eu li a Bíblia 2 vezes. A história sagrada, e buscava livros onde eu tinha acesso. E na escola daí já, né? Então eu fui um leitor. Hoje os jovens, as crianças já, né, assistindo desenhos, na época não tinha. O que existia eram os livros, né? É um abajur muitas vezes improvisado e um livro. E aí eu devorava um livro muitas vezes numa noite. E isso foi avançando, como sempre. Dentro dessa busca da literatura, das obras disponíveis, claro que aí foram se oportunizando outras leituras. Aos 14 anos, buscando respostas também, fui avançando na questão da espiritualidade, de encontros, né, comigo mesmo.
onde seguiram a uma questão profissional também, por escolhas. E isso foi muito importante na minha infância, na minha adolescência. Eu, claro, tinha as regras naturais de uma família, de uma educação conservadora, vamos dizer assim, e eu agradeço isso também, mas eu sempre tive oportunidade de escolhas. E aos 18 anos eu saí da escola Coronel Pilar, onde eu estudava. Eu tive a oportunidade de escolher a minha profissão, a primeira profissão, embora já exercesse algumas atividades, né, informais. Eu escolhi ser policial militar e tomei a iniciativa. Cheguei em casa e disse, olha, eu me inscrevi num concurso, fiz esse concurso aos 18 anos, passei, e aos 19 anos eu já era policial militar em Porto Alegre. E então, em 1990, 1º de fevereiro de 90, iniciou uma carreira profissional desse Éden, que não está, né, tá, só especifica ali no Lattes, como disse o professor, mas e isso também veio de encontro nos meus anseios e me oportunizou estar aqui hoje, neste momento atual da vida, como um profissional realizado, né, que eu fiz, a constituir a minha família, porque antes, quando eu fiz esse concurso, eu já namorava a Dona Mara, né? A Dona Mara foi algo assim muito abençoado, porque foi na frente da Igreja das Dores após tocar na missa. Eu ainda tocava na missa na época. Qual instrumento? Violão. Sério? Tocava violão. Era uma missa em homenagem às mães, que ela participou e ficou assistindo, né? Então, e aí, ali nós começamos, dia 14 de maio de 1989. E aí... Cresceu no conceito da Mara. Tava precisando. E dali para cá, né? Claro que aí nesse mesmo ano eu escolhi esse concurso, né, da brigada, e já tinha uma profissão. E seguimos então ali alguns anos depois, em 1998, casamos formalmente, né? E com a intenção da formação da família. E aí, em 2000, fomos agraciados pela Isabelle, que é a nossa filha, hoje formada aqui no FSM, farmacêutica, com 24 anos. E eu pude aplicar, vamos dizer assim, eu digo, o meu laboratório próprio, de vida, de família, de pai, que foi o dia mais importante da minha vida, o dia que ela nasceu. E oportunizamos a ela, além de tudo aquilo que tivemos e que não tivemos, algo mais que ela escolhesse. E isso de uma forma muito consciente, muito realista, sem aqueles sofismas, aquelas coisas mirabolantes que o que eu não tive eu vou dar para o meu filho e aí eu vou acabar estragando o meu filho. Uhum. Então, e a resposta disso, desse laboratório de vida, foi uma pessoa fantástica, capaz de decidir também por ela, né? Hoje com uma profissão já em especialização, enfim, e parceira da gente, né, no dia a dia. Então essa realização volta lá na primeira pergunta, né? O que move? A vida. E essa vida eu venho construindo ao longo desses anos. Hoje, com 54 anos, nos oportuniza olhar para trás e olhar satisfeito, né? Dentro, né, desse contexto. Claro, um cidadão que hoje está meio difícil, né? A gente tem que andar meio devagar assim, nas posições, mas tenho conseguido me manter bem nessa. Ouvindo a tua trajetória, que é muito linda, né? Dá para ver que é uma trajetória de muito amor, né? Pela família. Mas se tu pudesse mudar alguma coisa, o que tu mudaria? Olha,
Claro que sempre quando fazemos alguma coisa, a gente acerta e erra, né? Mas eu vejo que talvez, não sei se eu mudaria alguma coisa. Por quê? O que eu acertei, ótimo. Ou seja, eu passei naquela prova, naquela sabatina. O que eu errei, eu preciso melhorar. É necessário eu reconhecer isso e identificar aquilo que eu não fiz certo. É aprendizado. É aprendizado, é evolução. Então eu não mudaria nada, talvez. Deixaria. Essa pergunta eu acho que é a mais difícil. Difícil. Eu acho que eu teria a mesma resposta que tu. Eu acho que eu não mudaria nada. Mesmo as dificuldades, né, que a vida apresenta, e não são poucas, eu acho que eu não mudaria nada. Professor Valdo? Então, a Maria, minha filha, né, fica brava quando eu falo nela no programa. Às vezes no jornal eu falo também, ela reclama. Pai, não me faz pagar mico. Não, tu falou que tu leu 2 vezes a Bíblia, né? Aí eu me lembrei que uma vez a mãe dela viajou, né, mãe da Maria, e encontrou numa livraria uma Bíblia ilustrada, que a Maria tinha, acho que 7 anos ou 6 anos, mas ela aprendeu a ler por conta dela aos 3 anos e pouco de idade, né? E então, né, depois aí, né, na escola, acho que tinha 6 anos, eu acho, e trouxe essa Bíblia ilustrada de presente para Maria e deu para ela. Tá, e aí de noite, né, a Maria foi pro quarto, fomos pro quarto, acordamos lá pelas 3 da manhã, a luz no quarto da Maria estava acesa. Aí a mãe dela foi lá, ela estava sentada terminando de ler a Bíblia. Aí eu me lembrei, mas eu acho que foi a única vez que ela leu a Bíblia na vida dela, porque depois ela não seguiu muito os caminhos assim da religião. Mas, Éden, assim, continuando a nossa conversa, a partir do que tu falou, né? A gente vive, assim, como tu mesmo fez questão de frisar, né? Um momento, um mundo, assim, bastante conflituoso, né? E esses conflitos acontecem, né, em todas as áreas, né? E seria estranho se não acontecesse, né? E tu, né, tá fazendo um mestrado em educação, né, tu é professor, então, de uma forma ou de outra, tu lida, né, com o ambiente escolar, né? Então, assim, ó, esse mundo de conflitos, né? Como é que se dá essa ideia assim da mediação de conflitos nas escolas, né? Como é que a escola é um lugar de conflito e se pudesse dizer um pouco para a gente assim, que conflitos são esses e aí refletir um pouco, né? Como tu lida com isso quando tem oportunidade, né? E como também assim os professores na escola, né, estão se sentindo frente a esse cenário todo. E a escola é um lugar que recebe muita gente, né? E isso é bom, né? Mas isso também, com certeza, gera, né, situações que às vezes precisam, né, de uma mediação, de uma orientação, enfim. Esse é o tema principal, talvez, que eu venho trabalhando já desde o mestrado e agora aprimorando ainda mais na tese. Como o senhor mesmo falou, a escola recebe crianças, alunos, enfim, seja o nível que for, educação fundamental, educação ensino médio, enfim, o ensino superior, são pessoas, por serem pessoas, né, como se diz, né, seres humanos da espécie humana, de diferentes origens, diferentes entendimentos familiares, e na família, seja a formação que ela tiver, né? Não existe uma família tradicional. Eu sou contrário a isso, né, de dizer que existe uma família tradicional, mas enfim, vamos começar pelas crianças, né? Imagina a criança sai do seio familiar e ela vai para a escola. Aí cada uma no seu endereço, na sua casa, no seu grupo familiar, e chega na escola. Um professor, sempre com acolhimento, que é peculiar, né, dos professores de ensino fundamental, mas uma turma de 25, 30 crianças, cada uma originária de um ponto diferente.
saindo daquele aconchego da família, ou não, muitas vezes, né, infelizmente, e indo para a escola com uma receptividade, com uma expectativa de que ela vai ser tratada como o principal. E, na verdade, não é, a gente sabe que não é. Nós temos 25, 30 crianças ali. E aí, isso acaba gerando na criança aciona um dispositivo nela interno que ela diz, opa, eu não sou o principal, o queridinho, não sou o centro da atenção. Não, não é. É o primeiro ponto. Vamos dizer, um conflito interno da criança. E depois a gente pode até falar sobre a questão do conflito, né? Porque o conflito não é sempre um conflito de uma briga, não. O conflito é do sentir, é da expectativa, da frustração. E o professor, por sua vez, ele tem que contemporizar aquelas 25, 30 crianças que vêm cada uma de uma realidade e procurar adequar, encaixar dentro daquele contexto da escola, do ensino, de trabalhar isso com a criança. Então, o que nós temos hoje no conflito escolar, em todas as esferas? Essa diversidade, vamos dizer assim, de entendimento, de criação. Como diz, esse foi bem criado, aquele foi mal criado. Não, não é essa questão, não é um julgamento, mas sim de achar uma solução, uma forma. E é isso que a mediação, no meu entendimento, a mediação de conflitos dentro da educação, no âmbito geral, ela busca harmonizar isso, esse contexto, um consenso dentro de uma sala de aula para que, claro, cada criança vai ter o seu momento de aprendizado, a sua evolução individual, mas a necessidade, eu acho que é o maior desafio do professor hoje na sala de aula, é buscar um consenso mínimo, porque pleno ele não consegue, não existe. E aí, os estudos que nós estamos trabalhando e buscando, através dos autores, do Humberto Maturana, Paulo Freire, porque eu digo que Paulo Freire, a ideia dele lá naquela época é a mesma que estão tendo hoje, que se tem hoje, de que as pessoas aprendam, que elas tenham alfabetização, que elas tenham um aprendizado, para isso mudar suas vidas. E não o que tinham enfim, que houve um ruído sobre Paulo Freire e que se encontra com o que Humberto Maturana nos traz, do sentir, do amar, do acolher, que para mim é o mais importante. É acolher a criança dentro do meio escolar com amorosidade, para que ela então compreenda a importância dela estar ali para avançar. Então esse é o entendimento que eu tenho, né? A mediação escolar hoje, claro, tem conflitos, tem violência nas escolas. Eu não sei até se eu posso falar isso, né? Mas é preocupante, com certeza. Me choca cada vez que lá do outro lado do mundo há uma violência escolar, que se tem notícia, né? Aqui nós tivemos no estado, há uma semana e pouco, 2 semanas, e isso choca, né? E o que nós estamos fazendo sobre isso? Então a importância dos professores, dos educadores, de pensarem sobre isso. E nas nossas escritas estamos buscando trazer algo de fácil entendimento e de reflexão. Não ensinar ninguém, não. Não, cada um já aprendeu ali o que precisava para ensinar, mas precisa acrescentar, talvez, esses 3 pontos, né? O acolhimento, a amorosidade e a identificação do seu aluno num contexto escolar.
Professor Éden, nós vivemos num mundo diverso, né? E a diversidade cada vez mais ganha voz e vez. Aquela ideia de que a homogeneidade era almejada, a gente sabe que é impossível, né? O mundo é diverso, o mundo é colorido e isso tem que ser visto. Só que quando a gente fala em conflito, parece uma coisa, tem uma conotação negativa, né? Mas o conflito, ele pode ensinar, ele pode ser uma oportunidade de aprendizado. E também eu queria que tu falasse um pouco sobre a mediação de conflitos na família. Se é só em caso de separação, como é que ela acontece? Excelente a colocação, por quê? E como não estava combinado, né, aquela segunda pergunta, né, a família, como eu disse, é o grupo familiar, independente de qual seja, pode ser eu e o meu cachorro, eu e o meu gato, eu e o meu companheiro, a minha companheira, as companheiras, independente disso, não há uma delimitação, né, do grupo familiar. Conflitos sempre vão existir. E o conflito não é violência, num âmbito geral. Os países estão em conflito. Bom, é uma denominação. Mas a mediar um conflito, seja na educação, seja na família, ele é uma forma, muitas vezes, de cada um expor a sua ideia, a sua opinião, o seu entendimento e construir algo melhor. Então eu vejo como uma oportunidade. E aí existe a mediação do conflito para quê? Para que se chegue a um denominador, para que se chegue a um outro entendimento. E não é só nos casos de separação, né? Até porque o caso de separação, muitas vezes, ele já está definido, né? E já tivemos casos de uma das partes, no meio, durante a mediação, porque o mediador, né, ele é imparcial, ele tem que ficar ali quieto, conduzindo, mas sem manifestação objetiva de uma ou outra parte. E aí, quando uma das partes levanta e sai, porta fora e nunca mais volta. Tá, mas e aí a mediação? Não, a mediação serviu. Por quê? Porque ela tocou, né, aquela parte, ela se sentiu tocada, que algo mexeu com ela. Mas nunca mais se falaram. Não tem problema. Ótimo, ninguém é obrigado a ter esse contato com o outro que houve uma divergência. Mas e os filhos? Os filhos, infelizmente, hoje, são usados como moeda de troca, muitas vezes, ou forma de atingir a outra parte. Então, isso em mediação de família, é claro que eu vejo como a mais complexa. A mais complexa. Tu fazer uma mediação entre vizinhos é uma coisa. Entre condôminos, isso é fácil. Entre empresas, entre o consumidor lá que comprou o produto e o vendedor, é fácil. Agora, a mediação familiar é a mais complexa. Exige muito mais. Então, se faz muitas vezes a mediação familiar de forma a que aquele grupo familiar se observe, olhe um para o outro, escute o outro, porque aí é que está o grande problema hoje na família, nesse grupo familiar, nos grupos familiares, a escuta, né? Que Maturana nos fala muito, né, professor?
E tem a mágoa, os ressentimentos e que vem à tona tudo isso. Exatamente, que ficaram guardados ao longo de uma vida toda, né? E aí não consegue, aquilo vai somatizando, e a mediação muitas vezes consegue oportunizar para que as partes falem, externem isso, o outro escute, receba, interprete, né? Aceite ou não, não é uma questão de aceitar daí, porque ele vai ouvir algo que ele talvez soubesse e não reconhecia, e aí, quando vê, saem todos harmonicamente conversando, não precisa, não que vá haver um convívio, né? Mas pelo menos não há mais um litígio. Então, o que acontece muito. E claro, nós temos que também ver que a maior parte das questões familiares hoje, em termos de herança, de inventários, coisa, é na busca monetária, né? Não, mas eu adoro a casa do meu pai e da minha mãe agora, mas tu saiu de casa aos 18 anos e nunca mais voltou. Então você quer hoje o patrimônio, na verdade. Então tem que avaliar muito bem isso, né? Se aquela disputa é por uma questão de sentir, de emoção, ou é patrimonial. Então eu considero um dos pontos mais difíceis, né? E pode ser aplicado em todas as situações, com certeza, né? E é possível aprender com todo o conflito? Com certeza. Eu digo que o conflito nos ensina muito mais do que uma vida toda, às vezes. Um momento ali, 1 ou 2 horas de sessão de mediação, onde vamos dizer assim, são expostas todas as opiniões, todas as sensações que a pessoa tem com relação ao outro, pronto. Acaba dissipando, muitas vezes, o conflito. O simples diálogo entre as partes dissipa o conflito. Eu vou ter que saciar minha curiosidade. Como busco entender o humano, eu tenho algumas curiosidades. E as pessoas falam durante a sessão, assim, é fácil fazer com que as pessoas coloquem para fora aqueles sentires? Nem sempre, nem sempre. Claro que existem técnicas, né, que são utilizadas. O professor Luiz Alberto Vará, que passou pela FSM, que foi uma das pessoas que trouxe a mediação para a nossa região, para o Brasil. Depois foi para a Universidade Federal de Santa Catarina. Ele, então, nos apresenta, né, muitas formas disso. Mas a principal delas, que eu vejo, é o escutar. Aí, quando a pessoa que precisa falar, ela consegue falar e percebe que o outro está escutando, aí ela se abre. Claro, cada mediador, temos vários mediadores na cidade, e na região, e no estado, e no país, desenvolve a sua técnica pessoal. Claro que existe todo um procedimento, né? É um comprometimento, um termo de consentimento e tudo, e é tudo confidencial. Aí eu tenho uma particularidade, e às vezes a pessoa que contrata o trabalho da mediação, mas eu que tenho que falar primeiro. Eu digo, não, vamos escutar hoje primeiro. E deixa a outra pessoa que está mais exacerbada falar primeiro. Desabafar. Certo? E aí a pessoa consegue falar. E aí a parte que contratou o trabalho entende isso. E aí também consegue manifestar. Porque muitas pessoas procuram a mediação com o entendimento de que ela somente vai falar o que ela pensa. E não vai ouvir o outro. Não, a mediação funciona assim, senão não se faz. Já teve casos que as pessoas, não, eu não quero ouvir nada do outro. Bom, então o senhor procure outro escritório para fazer a sua mediação. Nós não vamos fazer.
Então, é uma escolha também, né? Sim. Não, então, Éden, tu falou, né, da dificuldade de fazer do grupo, né, ou da instituição, ou organização, talvez das mais difíceis de fazer a mediação seja nessa instituição chamada família, né? E eu um tempo atrás, eu encontrei uma coisa que me apaziguou meu espírito sobre o que é essa tal de família, né? Me lembro que lá no início, inclusive, tu falou tem uma família tradicional, né? E essa ideia de família é muito estudada, né? E academicamente, e sempre que a gente estuda academicamente, pelo menos do ponto de vista tradicional, a gente procura definir, né, identificar o que é, então, um conceito, classifica, aí vai adiante, né? E então, assim, existe conceito de família na sociologia, na psicologia, na história, né, na antropologia muito presente, né, principalmente famílias, né, originárias. E eles são um pouco diferentes. E na educação também tem um conceito de família, que na educação, via de regra, ela junta um pouco de cada uma dessas disciplinas ou área do conhecimento e vai trabalhar. E eu nunca gostei muito assim dessas definições que me apresentavam. Até que um dia eu li uma coisa de um cidadão, que eu acho que tu anda estudando, Humberto Maturana, né? Que ao ser entrevistado, a entrevistadora perguntou para ele, mas o que é a família para o senhor? Aí ele pensou, né, um pouquinho e disse assim, olha, para mim família é um grupo de pessoas que decidem viver junto porque se amam, né? E está resolvido a minha definição de família, né? Então a família, como tu, né, tu sinalizou, pode ser, quando a gente pensa assim uma família, a gente pensa, né, um homem e uma mulher que tem pai e tem mãe e que tem filhos e filhas, né? Mas uma família pode ser bem diferente disso, né? Podem ser dois homens que têm pai e têm mãe e que têm filhos, adotam filhos. Pode ser duas mulheres que têm pai e têm mãe, têm avós, bisavós, né? Têm filhos e netos, né? Mas para mim a melhor assim orientação para uma família, eu acho que é um pouco isso. E que tu falou, por exemplo, quando vai fazer a mediação, a dificuldade de estabelecer um ambiente que as pessoas se escutem. Porque quando surge, né, essa divergência, esse conflito que vai buscar alguém para mediar, é porque as pessoas não estão, às vezes, conseguindo mais conversar, né? E por que não estão conseguindo conversar? Porque cada uma acha que está coberta de razão, né? Aí não escuta os argumentos do outro, já tem os seus argumentos para rebater. Então, essa ideia da família, para mim, eu acho que eu gostei muito dessa ideia. É, né? Um grupo de pessoas que decidem, né, em determinado momento, viver juntas porque se amam, né? Então, eu achei isso muito, muito interessante. Acho que tem a ver muito com o que tu disse, né? E realmente eu acho que é um grupo difícil de mediar mesmo, né? Mas também, assim, não sei se tu quer comentar isso? Não. Então, toda essa tua trajetória aí, né, que tu vem apresentando para a gente, tu deve ter lidado já com uma diversidade grande de conflitos, né? Como é que isso te ajudou, tem te ajudado a resolver os teus conflitos? Com a Mara, com o teu orientador de dissertação, orientador de tese, enfim. É que me falaram que o teu orientador é assim, ó, bem, né? Bem... É bem rigoroso, bem rígido, né? Uhum. E isso é muito bom, né? Porque o aluno orientando é um pouco, às vezes, relapso, né? Então... É tu que está dizendo. Só para esclarecer os ouvintes que o orientador é o professor Valdo. Então a gente pode falar dele, falar né? dele, que porque ele está presente. Não, eu tenho, desde criança, eu entendi que a gente não precisa experienciar tudo. Não vai ter tempo. Não tem tempo para experienciar tudo. Então eu comecei a aprender olhando, né, com os acertos e erros também do que está à minha volta. E dentro da questão da mediação, a gente observa isso, né, e vai procurando corrigir, porque nós não somos perfeitos. Nós não estamos aqui por perfeição, né?
e sim para aprender, para evoluir dia a Só dia. um mundo de pessoas perfeitas seria um mundo muito chato. Muito chato. Eu não ia querer estar nesse mundo. Chato e assim, ó, igual a diversidade, né? Imagina todo mundo igual. Igual, Que pensando graça igual. teria, né? Não, isso seria muito, muito chato, muito ruim. Então, eu digo que a gente está em constante mudança, né, e transformação disso. De sair, amanhecer o dia, tu sai para tuas atividades. Eu não digo trabalho, porque quem faz o que gosta, né, não cansa, né? Não... Então a gente faz o que gosta, eu saio para o dia. E volto, às vezes, diferente. Muito diferente, né? E aí aquilo tem se tornado uma constante, porque tu vê uma situação, por exemplo, dentro da questão, um exemplo bem simples disso. Tu tens 8 irmãos numa família, disputando, 10 irmãos, tem um caso lá, o de 8 é consensual. Aí tu vê a diferença, né? 8, todos, não, nós não queremos nada, vamos dar seguimento aí nesse bem. Aí tu tem 10 irmãos, um grupo familiar, que tem um imóvel, onde 2 dos herdeiros residem, e os 10 estão brigando por esse bem. Aí tu pensa assim, meu Deus, né? Será que isso é? Então, e no dia a dia, na vida, como ser humano, como convívio, né? A gente começa a analisar tudo isso e procura, olha, eu não vou fazer isso. Eu vou procurar não fazer isso, né? Aí eu tenho um amigo que a gente, quase 50 anos de amizade, e eu tinha um hábito, né? Até pela questão da formação, meio truculento e tal, né? Brigadiano, policial militar. Eu dizia só um pouquinho quando eu ficava bravo. Ai, eu digo isso. Só um pouquinho. Ele vai ouvir depois, ele vai lembrar disso, né? E aí foi mudando. Bem antes de eu ir para a reserva. Não foi pós-reserva. Foi durante a trajetória. Dá para se dizer que depois da mediação de conflitos. De 2013 e 14. Há 11 anos eu trabalho com mediação. E aí ele disse, mudou só um pouquinho? Mudei. Tinha que mudar, senão não tem sentido, né? Então essas experiências, assim, a gente vai aplicando, né? O convívio familiar e tudo. Claro, todo mundo tem o seu momento, e é que eu penso também, que eu comento. Nós não somos obrigados a ser 100% felicidade. Não. Quem diz isso está errado. Está se mentindo para ele mesmo. Nós temos os nossos momentos de rabugice, de rancor até, de mágoa, de raiva, de ódio. Por quê? Nós somos humanos, da espécie humana, né? Então, agora tu não pode permanecer com isso, né? Não pode permanecer dessa forma. Então, isso é o aprendizado diário que eu tiro desse trabalho todo, né, que a gente faz. E errar, né? A gente faz parte, né? Reconhecer o erro, voltar atrás. E por que eu adoro tanto o Temove? Porque cada programa é um aprendizado. Hoje eu já vou repensar só um pouquinho. Porque eu também digo. Já valeu, já contribuímos. Com certeza. Eu demoro muito a ficar brava. Mas quando eu fico muito. Então, às vezes eu digo, eu tento evitar, porque eu não sei ficar um pouco brava. Eu fico muito. E começa sempre assim, só um pouquinho. Mais ou menos como um professor, né? Eu tinha uma professora, claro, foi lá antes da Segunda Guerra Mundial, que ela ia pro quadro, quando ia explicar alguma coisa que a gente não entendia, ela ia pro quadro e disse,
vejam bem, e escrevia lá, né? Bom, quando ela dizia isso, é que nós estava liquidado. Estava né? liquidado, era... Vejam bem, veja como eu vejo, né? Porque senão não está vendo bem, aí fica difícil fazer. E eu tive o privilégio, o presente de ser banca do Felipe, que foi meu aluno no primeiro ano. Eu alfabetizei e depois fui banca, mestrado e agora no doutorado. E o Felipe lembrou de uma coisa que eu dizia. Imagina, ele com 6 anos lembrou, eu não lembrava que eu dizia. Para que a turma olhasse para mim, eu dizia assim: olhem para mim, agora olhem aqui para a prof. Eu não sou a Gisele Bündchen, mas eu quero que olhem para mim. Imagina só, eu dizia isso. Não, e olha a importância disso, né? E o que fica gravado. Que lá aos 6 anos, o Felipe, outro dia encontrei o Felipe, um grande abraço para ele. E dessa frase, né? Desse dizer, dessa expressão que marcou isso, né? E foi positivo, né? Porque tem o positivo e tem o negativo, né? O veja bem, só um pouquinho, e o olhe para mim. Mas eu também preciso contar uma coisa de algo que eu fazia e que os alunos, assim, ó, como eu trabalhei a vida inteira na mesma escola, então eu acompanhava o processo dos alunos no primeiro ano até o ensino médio. Quando era uma turma assim, séries finais, e eu trabalhei com todas as do primeiro ano, ensino médio, EJA, nas séries finais, ali 7º, 8º ano, eu sempre fazia uma coisa no início do ano. E quando os alunos, assim, ó, eu trabalhava 6º, 7º, 8º, 9º, imagina, pobrezinhos, eu tinha a mesma professora há 3, 4 anos. Então, quando era assim, ó, 8º, e eu já tinha trabalhado com eles no 7º, e tinha algum aluno novo, eles diziam assim: professora, fala aquilo. Porque eu, na primeira aula, eu não sou uma pessoa assim, como eu estava falando, de ficar brava, né? Geralmente, eu estou rindo, brincando, e era assim na sala de aula. Então, no primeiro dia de aula, eu tentava parecer que eu era brava, né? Então, eu escrevia no quadro bem grande, assim, ó, Cida. E fazia, assim, uma cara de brava. E eu dizia: você sabe o que significa isso? E daí eles: o seu nome. Eu digo: não, isso aqui quer dizer aquela que mata. O sufixo, eu acho, Cida, aquela que mata. Inseticida, suicida, homicida. E eles ficavam assim, levavam... e é com C, porque com S é síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS. Virava assim, ó, uma graça. Eu dizia, porque eles já não lembravam o nome, né? E eles gostavam porque sabiam que era só a primeira aula, porque depois a minha postura de brava morria, né? Então, eles achavam muito engraçado isso e pediam para eu falar isso para os novos, né? Olha o absurdo! Hoje eu não faria isso. Pois é, mas aí, ó, aí mostra que a minha ideia, que a minha teoria está certa. Esse ato, né, ele trazia todos os alunos de forma igual. Todos eles se identificavam naquele momento. Nós somos alunos da Cida. Somos alunos do Valdo. Então, isso é importante. Vejam, olha só, que é uma didática, é uma forma, né, que talvez precise, né, disso. Era para dizer: eu tô aqui, ó, a e minha vocês não estão é comigo. É isso. Nossa, esse da disciplina é uma chata no mestrado, o pessoal o pessoal da matemática ali que dizia que não conseguia dar aula, ensinar matemática, não sei se o senhor lembra. E aí eu dizia para eles, digo: olha, gente, ache uma forma de chamar a atenção deles. Eles gostarem da matemática, eu não garanto, mas gostar de vocês. Agora, se desse o exemplo, entende? Porque eu acredito, e isso o nosso guru
O Maturana, ele diz, né, que o aluno não aprende o conteúdo, ele aprende o professor. Professor. E o aluno, estando na mesma emoção do professor, ele gostando do professor, já é muito mais que o meio caminho andado. E eu mesmo antes de conhecer o Maturana, eu pensava nisso, eu queria que os alunos gostassem de mim. A partir de gostar de mim, talvez o aprender a história, a geografia, a artes, que era filosofia, sociologia, as disciplinas que eu trabalhava, se tornasse mais fácil. E em história, principalmente, que eu sempre digo que a história é uma linha tênue entre ser uma aula legal e uma aula chata. Então, eu sempre começava na história, contando assim, ó, situações da história, para eles entenderem que tudo tem uma história, que seja assim, ó, situações inusitadas, ou que fossem engraçadas, ou que fossem até nojentas da história, que tem muita história na história, para que eles gostassem de cara, né? Porque daí depois as partes mais chatas, e o chata entre aspas, né? Porque eu não acho chato, se tornasse mais leve. Então é algo que eu acredito e que defendo. Bom, o nosso programa, viu como passa assim, muito voando. rápido, né? Mas eu queria te perguntar dessa questão da leitura, né? Como tu disseste que começou a gostar da leitura quando criança, lendo a Bíblia. O que tu pensa disso, de hoje os alunos estarem lendo pouco? Que isso é um fato, né? Tanto que a redação no Enem é o bicho de 7 cabeças, né? E isso é uma consequência da falta de leitura. Porque quem não lê, não escreve, não adianta, não tem outro caminho. Se quer ler, se quer escrever, tem que ler. Bom, o pessoal da literatura vai ficar meio chateado comigo. Mas eu penso que... E eu vou confessar uma coisa aqui. Tenho vários amigos, né? Vocês sabem, alguns, que gostam de escrever poesia, né? Tipo o professor Valdo. E tal, começou agora. Eu tô lendo poesia agora, viu, professor? Mas eu não gosto de poesia. Eu nunca li poesia. Eu nunca li. Claro, os livros hoje, talvez, do currículo básico, né? Do ensino fundamental, do ensino médio. Eu penso que nós temos que ir evoluindo e adequando a essas realidades. A minha filha, onde eu tinha computador em casa e tal, e ela até hoje, sempre, ela desde os 7 anos de idade, ela manuseava computador, joguinhos e coisinhas e tal. E aí, isso não impediu que ela lesse. Ela tem coleções de livros, sabe? Historinhas desde de crianças, de figuras, começaram com as de figuras. Sim. Então, isso não impediu. Nós nunca proibimos computador. Nem aos 10 anos ela ganhou o primeiro celular da avó dela. Por uma questão útil, de comunicação. Né? Então, tudo é uma questão de equilíbrio, um ponto de equilíbrio disso. Mas os alunos leem bem menos. Eles preferem buscar a informação na internet, na rede social e tudo. Mas é um alerta que nós precisamos. Não é? Som, voz, comunicação, eu penso, verbal, escrita, interpretada, interpretativa, para gerar o entendimento. Então a leitura, ela é importante para escrever. Por quê? Porque ela vai te dar um entendimento, uma capacidade de desenvolver, né? E eu penso que é uma necessidade de adequação a isso, né? Um minuto. A poesia, então, eu ia fazer mais uma pergunta, né? Mas tu falou da poesia há uns anos atrás, vários anos atrás,
tinha um casal de amigos que tinha uma filha da idade da Maria, e ela indo lá para casa. Eu estava lá em casa e eu estava lançando um livro de poesias na feira. E quando eles chegaram lá em casa para pegar a filha deles, eu aproveitei, dei um convite e mostrei o livro para um cidadão, né? A professora ainda na matemática e na física. Aí ele pegou o livro, olhou assim a capa, virou, olhou a contracapa, poesia. Para que alguém escreve poesia? Eu achei de uma sinceridade que eu passei a admirar mais ele, né? Mas então, não sei se dá para encerrar, ou então, depois disso que tu falou, né? Para nós aí, de uma forma nós somos escritores, tu acha que o livro físico vai acabar? Não, eu acho que não. E se depender da minha ideia, não, também, né? Embora a editora Labirintos ali, não sei se eu posso falar da... Pode fazer um jabá. Um jabá, né? Correr a maquininha lá. Nós temos, na verdade, é um grupo. Estamos à frente da editora Grupo Labirintos, né? É uma editora virtual. Que está lá, tem e-books disponíveis para baixar, gratuitos, dos trabalhos acadêmicos de grupos, né? Mas também tem literatura, filosofia, espiritualidade. E também livros físicos, já impressos, produzidos pela editora Labirintos. E então a ideia é incentivar e acompanhar essa evolução, né, do virtual que vem sendo trazido para isso. Então eu acho que não acaba, né? Reduziu bastante, se observa muito isso. Mas não acaba, porque não vai atingir o virtual não vai tomar conta totalmente. Éden, se alguém quiser baixar os livros virtuais, e nós podemos dizer, né, que a qualidade dos livros são excelentes, pesquisas acadêmicas, até tem alguns com capítulos nossos, né? Ai, que horror eu dizer são excelentes e depois dizer que tem capítulo, né? Que humildade. Não, mas é um reconhecimento, são pesquisas, né? Acredita, quem se interessar, Isso. direcionadas à educação, tem bastante coisa e de forma gratuita. Como é que a pessoa acessa? Acessa www.grupolabirintos.org.br. Faz um cadastro bem simples, nós não queremos saber seus dados pessoais, mas nome, telefone e o e-mail. Por quê? Claro, o nome e o telefone é para estar cadastrado, até para receber, né, futuras obras, enfim, ou informações, e o e-mail para receber o e-book. Porque o e-book, ele vem para o e-mail da pessoa de forma gratuita. Ele é não editável, não impresso, não consegue imprimir, mas faz a leitura. Tem o acesso àquela informação. Sim. Infelizmente o nosso tempo acabou. Gostaria de conversar mais com vocês, porque realmente a conversa está muito boa, mas o nosso tempo acabou. Então, queria agradecer ao professor Valdo por estar aqui conosco mais uma vez, apresentando junto comigo esse programa. Obrigada, professor Valdo. Eu que agradeço. Professor Éden, foi um grande privilégio conversar contigo. Aprendi bastante, vou repensar minha forma de falar. Vai escutar mais. Escutar mais. E repensar quando eu tô brava, não dizer, peraí, só um pouquinho. Muito obrigada de estar aqui conosco. Eu que agradeço, professora Maria Aparecida, professor Valdo, essa oportunidade, né? Eu falo bastante mesmo, né? E confesso que a primeira vez que eu estou numa entrevista, né, assim, num programa, e isso foi muito gratificante. Eu confesso que eu estava nervoso e tal, mas quando a gente faz com carinho, com dedicação, né, tudo, e nos é dada essa oportunidade, a gente consegue superar tudo isso. Então, para mim, foi um momento de superação também muito importante na minha trajetória. Muito obrigado. O T9 vai ficando por aqui.
Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Azolim, e apresentadora deste programa, aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM e 107.9 FM. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube, no canal CTE UFSM. Também estamos no Spotify. É só buscar TMOV UFSM e ouvir nossos podcasts. Os trabalhos técnicos são realizados por José Luiz Mota Pinto e Jonathan Ferreira. E a direção de rádio é do Jonathan Ferreira. TMOV nas ondas do conhecimento. O TMOV vai ficando por aqui. Que a sua semana seja levinha, levinha e muito feliz. TMOV, temas emergentes em movimento. O que te move?